Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando no início da semana eu li o texto para me preparar durante a semana para hoje, na hora me veio uma cena de uns tempos atrás. Nós estávamos numa reunião de trabalho complicado, sério, lá um grupo de homens, mas finalmente chegamos a uma saída e achamos a solução. E aí, claro, tínhamos que festejar isto, abrimos umas cervejinhas para festejar que achamos a saída. E como de costume, depois as conversas vão, conversas vêm, e daqui um pouco um gaiato lá começou a falar umas besteiras machistas, picantes, tal. E aí, do outro lado, um outro senhor se olhou para ele e disse: se você precisa disto, está certo, e eu não preciso. Simples assim. Me lembrei dessa história por causa do Evangelho de hoje. As coisas idiotas vêm de dentro, não vêm de fora. Mas a coisa não para aí. Eu agora, uns tempos, semanas atrás, estava muito ansioso, muito tenso, o pessoal ao meu redor já estava assim com medo de falar comigo. E daí uma noite eu pensei, mas gente, por que essa tensão? Não tem nada, não tem porquê.
Aí me lembrei que tem lá na nossa empresa uma situação que não tem solução. Vou ter que levar ela um bom tempo à frente. Mas isto mexia com minha impotência. Eu estava, no fundo, não raivoso, ansioso. Eu estava não admitindo o pensamento de impotência diante de uma situação. Então, essas impurezas, essas besteiras que saem da nossa boca, não são a causa, não são o problema. Sempre são a fuga do problema. Então, quando você encontra uma mulher rabugenta, a rabugice dela é a defesa que ela tem. Porque ela, na verdade, com certeza tem uma ferida em outro lugar, com que ela não consegue se dar, e por isso ela se defende sendo rabugenta. Todos nós fazemos isso. Todos nós. O que nós colocamos para fora, e que parece muitas vezes feio, nada mais é do que a nossa defesa diante das nossas feridas. Então a resposta desta pessoa, se você precisa, tudo bem, e eu não preciso, faz todo sentido. Quando a pessoa fala bobagem, faz crimes até, são defesas, porque essa pessoa não sabe lidar com ela mesma em alguma situação. Então não adianta eu recriminar as atitudes dele. Que coisa feia você falar isso. Que porco, que coisa horrível. Só vai piorar. Porque esta pessoa justamente apresenta isto como defesa, e se eu ataco a defesa dela, o que ela vai fazer? Reforçar a defesa. Óbvio. Então, quando eu brigo com a pessoa naquilo que ela aparenta ser, eu apenas estou reforçando as atitudes incoerentes desta pessoa. Então, se dê tempo, olha primeiro, tenta descobrir por que esta pessoa, no caso, semanas atrás, eu estava tão irritado e estava dando trabalho à minha equipe. Quando se descobre do porquê, aí sim, no porquê, apoiando a pessoa, ajudando a pessoa, eu vou conseguir que a pessoa deixe de ser irritada e chata. No meu caso, fiquei 10 dias cansado, depois voltou tudo ao normal. Mas precisamos apoiar as pessoas sempre em achar a razão dos seus erros, do seu comportamento inoportuno. Porque sempre tem razões de fazer estas coisas que Jesus fala aqui, que saem de dentro. Muitas vezes, o outro não chega tão perto de nós. Mas a gente sabe, a gente percebe quando a gente é nojento. A gente percebe quando a gente está irritado. Então, se dê o direito
de olhar por que estou agindo assim. E a primeira resposta quando a gente pergunta à pessoa, eu sou assim mesmo. Você não é assim. Não se engane. Você não é assim. O que você faz é apenas sua defesa. Você é bem diferente. E com certeza, você tem uma ferida, mas além da ferida, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa profundamente humana, que por causa da ferida deixa de aparecer. Então vamos à ferida com calma, com cuidado, porque o analgésico que você está tomando não está curando a ferida. O analgésico, a sua raiva, a sua briga, suas atitudes, que são puras analgésicos, nada mais, não vão curar esta ferida. Você precisa tomar outras medidas para curar a ferida. E aí eu quero só lembrar as mães. Antigamente, hoje também, né? Quando a criança vem com uma ferida, o que a mãe faz? Só para superar, diz, passou, né? E passou mesmo. Daqui um pouco cura, porque o afeto que a mãe naquele momento entregou ao filho, deixou a dor na medida certa, e o susto e tudo isto passou. Então, sopre as suas feridas. Dá carinho a elas. Aceita elas. Não briga com elas. Não cutuca elas. E você vai ver muitas das situações desagradáveis que você e eu enfrentamos se tornem mais leves, tem um tempo curto e depois volta à serenidade. Deus Pai, mostra sua face e se compadece de vós. Volve seu rosto para vós, vos dê a paz. Amém. Que o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomemos cuidado com a luta contra os vícios, os pensamentos impuros, maus desejos. Lutando contra os vícios, você até pode ganhar. Mas se você não resolveu a causa, vai estourar em outro lugar. Hoje você tem vício A, amanhã você vai ter um câncer. Cuidado. Nós não lutamos contra vícios. Nós descobrimos as causas e curamos as causas. Porque daí sim nós viveremos na liberdade dos filhos de Deus. E em paz, que o Senhor vos acompanhe.